Vamos lá, galera, boa noite. Mais uma vez, nossa gravaçãozinha aí de correção de exercícios, né? Para que vocês possam cada vez mais ter base, né? Para resolver os demais e assim conseguirem estudar para essas provinhas aí, tão difíceis, né? Então vamos lá. Boa noite mais uma vez. Bom, hoje a gente vai estar tratando do capítulo 5, tá? A gente deu uma boa engrossada no caldo da álgebra 2 na apostila 2. Agora eu estou voltando um pouquinho, né, para aproveitar o tempo também para revisar coisas importantes. Então nesse capítulo 5 ele fala das relações entre coeficientes e raízes, né, de uma equação do segundo grau, ok? Bom, na questão número 1, página 27, tá? A gente vem fazendo um programa aí de atenção à apostila, né, correção de exercícios, até que a gente engrosse bem esse caldo para depois fazer umas gravações legais aí com as questões, né, asiáticas, aquelas que vocês gostam. A equação x ao quadrado menos 6x mais p mais 3 igual a zero tem uma raiz igual ao dobro da outra. Então, né, uma é x', a outra é, por exemplo, 2 vezes x'. Então, x' e x2'. Se uma é o dobro da outra, eu posso dizer que uma é x' e a outra é o dobro de x', 2 vezes x', ok? Qual é o valor de P? Vamos lá. Bom, o que a gente tem aí? Primeiro a gente vai observar a equação, né? Toda equação de segundo grau, né? Quando ela está do tipo simplificada, né? Não está da forma fatorada, né? Ela tem os seus coeficientes definidos, né? O A é 1, né? Está acompanhando x ao quadrado. O B é menos 6. E o C é P mais 3. Então, ó, tudo isso aqui, ó, é C, né? Tem que ter cuidado aí. O cara tem mania de achar que o C é sempre só o número. Nesse caso, a equação está na variável x. Coeficiente que acompanha o termo quadrático é 1. Coeficiente que acompanha o termo linear é menos 6. Logo, o que sobrou, né, é o termo de grau zero. É o coeficiente que acompanha o x elevado a zero, né? Como qualquer valor para x elevado a zero vai dar 1, a gente diz que é o C. Né? Normalmente é um númerozinho. Ali ele colocou um parâmetro, né, compondo esse C, né, que é o P mais 3. Muito bem. Bom, voltando aqui no enunciado. Ele está dizendo que uma raiz é x'. Né? Padrão. A outra raiz é x2'. Mas ele não está dizendo que uma é o dobro da outra? Então a outra eu vou chamar de 2 vezes x'. Ok? Então tem uma raiz é essa e a outra raiz é essa. Ó. Veja como uma é o dobro da outra. Ok? E a gente tem a nossa relação, né, entre os coeficientes e raízes, que diz o quê? A nossa relação. A nossa relação diz que uma raiz vezes a outra tem que dar o C. Ou seja, vai ter que dar P mais 3. O produto das raízes dá exatamente o C. Por quê, professor? Porque o A vale 1. Ó. A gente sabe que, em tese, né, a fórmula ela é assim. Ó. X' vezes x2' é igual a C sobre A. E que x' mais x2' é igual a menos B sobre A. Então, essa é a relação entre os coeficientes e as raízes de uma equação de segundo grau. Mas aí como A é 1, eu vou dividir o C por 1, é o próprio C. Né? Agora a gente sabe também que a soma delas, x' seria mais x2', né? No caso, mais 2 vezes x', lembra que as raízes, uma é o dobro da outra, vai ser igual a menos B sobre A, mas o A é 1. Ah, então é igual a menos B. Quem seria menos B? 6. Né?
menos B igual a 6, porque esse B é menos 6, menos B, né? Menos B não, desculpa. Menos 6, 6, ok? Então essa aqui é a relação entre os coeficientes e as raízes para a equação do segundo grau, muito conhecido como regra da soma do produto, quando A é 1. Né? Quando A é 1 fica bonito. Muito bem. Ok. E agora, professor? Agora ficou fácil, né? Porque aqui, ó. Quanto que é x' mais 2 vezes x'? X' mais 2 vezes x' dá 3x'. E 3x' igual a 6. Que tudo me leva a crer, então, que esse x' vale. Esse 3 que está multiplicando x' passa para cá dividindo, né? Então, x' vale 2. Né? Por essa equação de baixo, a gente achou o x'. Bom, x' valendo 2, substitui aqui. Como é que vai ficar essa aqui de cima? Vai ficar assim, ó. 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, né? 2 ao cubo, ou 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 8, né? Então, 8 é igual a P mais 3. Ele quer o valor de P, né? Esse 3 agora passa para lá subtraindo, né? Do 8. Então a gente tem a resposta. Vou botar aqui para cima, aqui, ó, que o nosso espaço ele é curto, mas ele é bem aproveitado, né? Então, P igual a 8 menos 3, P igual a 5. Ok? Essa é a nossa resposta da questão número 1. E P igual a 5 significa que a resposta é a letra E. Aí, no nosso gabarito. Ok, senhores? Então, muito interessante, né? Essa situação de perceber que existe uma relação entre os coeficientes e as raízes da equação do segundo grau. Né? Muito cobrado, hein? Colégio Naval, muito cobrado. Ok? Muito bem. Então, podemos ir para a questão de número 2. Questão de número 2 diz o seguinte. Sejam S e P, coloquei ali, respectivamente, soma e produto das raízes de uma equação do segundo grau, ou seja, x' mais x2' e x' vezes x2', é muito sotaque carioca, né? Fica chiando. Então a equação poderá ser escrita como? Ele dá algumas opções. Né? Só que, por exemplo, letra A, x² menos sx menos p. Menos P, menos o produto, não é menos, né? O produto não tem nada de menos. Aonde que troca o sinal é na soma, né? Então não é no C, seria no B. Então esse C está errado. Aí a letra B, x² menos sx mais P, né? Letra B, x² menos sx mais P igual a 0. Então é essa, né? Aqui, ó. Pega a soma. Não fica com o sinal trocado, ó. A soma não fica com o sinal trocado. Aqui, ó. A soma não deu 6, lá não é menos 6. Aqui, ó. A soma não é menos B, então não é o simétrico. Então, a soma ficou com o sinal trocado, porque aqui ela não está negativo. Ficou negativo e o produto manteve o sinal positivo, né? Do C. Ok? A letra C, x² mais sx mais p, ele está considerando agora os dois positivos. Aqui a gente sabe que tem que trocar o sinal. Letra D, x² mais sx menos p, quer dizer, ele trocou o sinal exatamente do cara que, né, que não é para trocar. Na letra A ele tinha trocado os dois também, né? E letra E, x² mais px menos s, quer dizer, essa aí ele trocou até a ordem da soma e do produto, né? Então, por análise, né, uma questão bem tranquila, só para a gente praticar e, né, ficar um pouco mais aprofundado dentro desse conceito. Resposta certa, letra B, ok? Letra B. Por análise, tá? Por análise, definição, né? A gente sabe que a matemática, ainda mais a álgebra, tem muita definição. Muito bem. Questão de número 3. Vamos lá. Sabendo que as medidas das diagonais de um losango, professor Miyagi aí, correspondem às raízes da equação x² menos 13x mais 40, podemos afirmar que a área desse losango é
área do losango, semiproduto das diagonais, não é isso? Vocês devem lembrar melhor isso aí. Na geometria eu sou assim, um cara que até gosto, né? Mas a minha profundidade é algébrica, né? Mas essa é tranquilo, porque a área do losango é isso, é semiproduto das diagonais, né? Dzão vezes Dzinho sobre 2. Muito bem. Pode-se afirmar que a área do losango é. Bom, as diagonais do losango são as raízes da equação. Então eu posso dizer, por exemplo, que x', sei lá, é D e que x duas linhas é D. Sei lá, não sei qual é a maior não. Não sei nem se vai precisar descobrir isso. Acho que não vai. De fato não vai. Então, x' é uma diagonal. Vamos botar assim. Diagonal 1. Vamos cometer gafes, né? Não sei qual que é a maior. Pelo visto não vou nem precisar me preocupar com isso, né? Sei. X' é D1, x duas linhas é D2. São as duas diagonais, né? São apenas duas, claro, todo quadrilátero. São as duas diagonais do meu trapézio, do meu losango. Muito bem. Losango, lados iguais, né? No caso de paralelogramo, ângulos opostos iguais, todos os lados iguais, enfim. Bom, como é que a gente vai calcular a área desse losango? Olha só que malandragem. Esse cara aqui, ele não é o C da minha equação de segundo grau? AX ao quadrado mais BX mais C. Logo, o C é o produto das diagonais se o A for 1, né? Aqui, ó, A igual a 1. Então, ó, x' vezes x duas linhas é igual a C sobre 1, no caso aqui, sobre A, né? Sobre 1. Mas x' vezes x duas linhas não é a mesma coisa então que D1 vezes D2, que também vai ser igual a C, no caso então é 40. A fórmula da área do losango não seria aqui para nós D1 vezes D2 sobre 2? Quem é D1 vezes D2? 40. Então, a área do meu losango, 40 sobre 2, que é igual a 20. Vou botar aqui unidades de área. E a resposta certa para nós, então, é a letra D. Resposta correta, letra D. Deu para captar? Ele disse que as diagonais do losango eram as raízes. Aí o cara vai resolver a equação de segundo grau, que dá para resolver. O cara vai achar as raízes. Aí depois que ele achar as raízes, é que ele vai botar na fórmula. Olha a malandragem. Por isso que é interessante você, né, ter o conhecimento dessa relação, né, que existe entre os coeficientes e as raízes da equação de segundo grau. Ok? Então essas três primeiras aí foi pro saco. Bem tranquilinhas, né? Bem conceituais. Tá? Pra gente relembrar. Caiu aqui, puxa. Pra gente relembrar e aplicar também, praticar isso aí que é tão importante, tá? Muito bem. Agora vamos para a questão de número 4. Questão de número 4 diz o seguinte: a soma dos inversos das raízes da equação 12x ao quadrado mais x menos 6 igual a 0 é igual a. E aí? Soma dos inversos. Vamos lá. Aí o cara vai dizer assim, não, de novo, vou resolver. Às vezes dá umas raízes estranhas quando você tenta fazer isso, né? A maioria dessas questões, quando você fala, não, soma dos inversos, ó, vou resolver, vou achar cada raiz, vou inverter e vou somar. É um caminho, mas normalmente os caras botam aí umas questões meio impregnadas
que dá uns deltas estranhos, e aí você já fica com problemas, fazendo contas, né, faraônicas e muitas das vezes errando algumas coisas, porque a questão ela induz a esse tipo de erro, se você não tem o conhecimento, né, desse conteúdo, desse módulo, né, desse capítulo, na verdade. Né? O módulo é lá na outra escola que eu dou aula. Bom, então vamos lá. Vamos primeiro ver o que ele está pedindo. Soma dos inversos das raízes. Então, o inverso da primeira raiz é 1 sobre x'. O inverso da segunda raiz é 1 sobre x2'. Não é isso? E ele quer saber quanto que vai dar essa soma aí. Torna a dizer, o cara pode resolver, tentar achar isso aqui para fazer essa soma. Mas cuidado que pode dar um berro aí. Por aqui, certamente, vai ser bem mais tranquilo. Tá ok? Então vamos somar. Como é que eu somo frações com denominadores diferentes? Eu tiro o MMC. O que é o MMC entre x' e x2'? X' vezes x2'. Que, dividido por x' vai dar x2'. Que, dividido por x2' vai dar x'. Então, em cima eu fiquei x2' vezes 1, mais x' vezes 1. Ou seja, x' mais x2', ou x2' mais x', enfim, vai dar a soma dos dois, né? Então, eu vou botar pela ordem, eu vou colocar x' mais x2'. Mas não importa, né? A soma, né, das parcelas, a ordem das parcelas não vai alterar a soma, assim como a ordem dos fatores não altera o viaduto, ou a ordem dos tratores não altera o viaduto. A ordem dos fatores não altera o produto. Muito bem. Aí pronto, ó. A soma dos inversos que ele quer deu isso aqui. Olha que coisa curiosa. Eu caí na soma das raízes dividido pelo produto das raízes. Exatamente isso. Quem é mesmo a soma das raízes? Menos B sobre A, né? Então eu posso colocar aqui em cima assim, ó. Menos B sobre A. Quem é o A? O A é 1. Então, menos 1. Deixa eu colocar um pouco mais para cima, porque vão ser duas frações, né? Então vamos lá. Aqui vai ficar menos B. Então, a soma é menos 1 sobre A, que é 12, né? Sobre o produto. O produto é C sobre A. Ora, então o produto é, o C é menos 6 sobre 12. Cuidado, hein? O C já é negativo, ok? Por isso que eu botei ele todo, menos 6. Mas o B é positivo. Então cuidado com essa ideia, que o cara sempre se perde nisso. O produto é C sobre A. A soma que é menos B sobre A. Tá ok? Muito bem. Bom, repete a primeira, né? Vamos fazendo passo a passo aqui, já que tem espaço, né? Como é que faz divisão de frações? Menos 1 sobre 12 vezes 12 sobre menos 6. O que é que você fez ali, professor? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Né? Sempre bom revisar propriedades básicas, até porque, né, vocês não podem errar isso. Aí, agora o que eu faço com 12? Simplifica. E aí, ficou menos 1 sobre menos 6. Menos dividido por menos, né? Porque é uma fração, vai dar mais. Resposta, então, 1/6. Tá aí a resposta do nosso probleminha. Deixa eu só botar aqui também, que é uma mania, né? Grifar a resposta. É mania. Muito bem. Aqui não precisou porque já é a própria opção, né? E 1/6 no nosso gabarito é a opção letra A. Opção A. Resposta correta dessa questão de número 4. Ok, senhores? Muito bem. Então vamos ver se aprenderam mesmo. A próxima parece que é a mesma coisa, né? O procedimento. Ó, a soma dos inversos das raízes da equação. X ao quadrado menos 36x mais 180 igual a 0 é mesma coisa. Soma dos inversos, né? 1 sobre x' mais 1 sobre x2'
igual, soma, já fez ali, né? Mamamã, mesma coisa. X' mais x2' sobre x' vezes x2'. E aí, quanto que vai dar esse? O produto, a soma das raízes, o A agora é 1, ficou melhor, vai ficar dividido por 1, então ficou literalmente na regra da soma e do produto, porque quando o A é 1, né, a gente cai nessa situação. Então a soma das raízes é menos B. Então, menos 36 vai dar mais 36, né? Que sobre 1 dá 36. Menos B sobre A. E o produto, C sobre A. Então, 180 sobre 1. 180 sobre 1. C sobre A, menos B sobre A. Trocou o sinal. O B sempre troca na soma e no produto mantém o sinal. 36 sobre 180. Dá para simplificar aqui pelo próprio 36, né? Por 36 aqui vai dar 1. E por 36 aqui vai dar quanto? 36, 72. 144 são 4. Mais 36, 180. São 5. Então, a resposta aqui é 1/5. Resposta 1/5, né? Que no nosso gabarito é a letra A. Então, resposta aqui dessa questão, letra A. Ok? Nossa gravação vai bem, obrigado. Tudo certinho aí. Tudo nos conformes. Muito bem. Então tá. Bom, questão de número 6 agora. Nessa questão de número 6, ela tem um texto. Vamos ler. Os valores de MP são tais que, simultaneamente, a equação 3x² menos 12x mais 2m igual a 0 admite raízes reais e iguais. E a equação x² mais p menos 64, que multiplica x, mais p mais m igual a 0, admite raízes reais e simétricas. Uma equação do segundo grau, cujas raízes são m e p, é. Aí ele dá algumas ali como opção. Então, vamos estudar primeiro o caso aqui. Bom, primeiro ele diz que da primeira equação a gente sabe o quê? Raízes reais e iguais. O que acontece quando as raízes... O que precisa acontecer, na verdade, né? A gente já falou bastante disso. O que precisa acontecer para que as raízes da equação do segundo grau sejam reais e iguais? Delta igual a 0, né? Para que elas sejam reais e distintas. Delta maior que 0, positivo. Para que elas não sejam reais, porém distintas. Delta menor que 0, negativo. Então a gente tem que ter, né, essa definição. É importante, né? Vem lá da equação do segundo grau, que são módulos anteriores, né, mas que a gente bate nisso já há um tempo e ainda me recordo que estávamos ainda presencialmente enquanto víamos essa parte do comecinho lá, né, da equação do segundo grau. Então, para a primeira equação, eu já sei que o meu delta tem que ser igual a 0. Ou seja, b² menos 4ac igual a 0. Ou seja, menos 12 ao quadrado menos 4 vezes 3 vezes 2m igual a 0. Muito bem. Vamos resolver. Menos 12 ao quadrado, 144, porque o cara é negativo ao quadrado, vai ficar positivo. Então, é a mesma coisa que 12 ao quadrado. Então, vou botar para cá, para economizar espaço. 144 menos 4 vezes 3, 6... Opa! Olha, professor! 4 vezes 3, 12... Eu olhei para o 3 vezes 2, vou dar uma de chavada aqui. Falei uma coisa, olhei outra, vou dar uma de chavada. 4 vezes 3, 12 vezes 2, 24.
Então, 144 menos 24M, tem um Mzinho ali, né? Igual a 0. Então, 144 menos 12 vezes 2, 24M igual a 0. Logo, vai ficar 24M igual a 144, não é isso? (24M). Então, esse M passa para o outro lado negativo, né? Se A igual a B, B igual a A, aquela história. 24M igual a 144. Daqui vai sair o valor de M, né? M é 144. Aqui no cantinho aqui, ó. M, então, vai ser 144 dividido por 24. Quanto dá isso? 6. Será que é 6? 6 vezes 20, 120. 6 vezes 4, 24. 120 com 24, 144. M igual a 6. Muito bem. Já temos um primeiro valor ali. Vou botar ele assim, grifado diferente, porque não é a resposta ainda do exercício, mas é o primeiro valor. Através da definição que foi dada para a primeira equação, a gente já achou o valor de um dos parâmetros que ele quer. Aqui, na verdade, agora já é P mais 6, né? Vamos ver se vai precisar usar. Vamos ver. Bom, o que ele diz da segunda equação? A primeira era que as raízes eram reais e iguais, logo delta igual a 0. Aí o cara tem que ter a definição, né? Não tem pra onde correr. A segunda, ele diz assim, ó. Tananã, tananã, tananã. Vou conferir os sinais todos, porque às vezes um sinal desse, se digitar errado, se copiar errado aqui, vai dar tudo errado. Tem menos 4, tem menos 0. Só tem esse menos aqui. Menos é que eu fico procurando. Admite raízes reais e simétricas. E agora, professor? Você falou ainda agora sobre o delta. O delta, quando ele é igual a 0, raízes reais e iguais. Quando ele é maior que 0, raízes reais e distintas. Quando ele é menor que 0, raízes não reais, porém distintas. Ué, e qual é a situação, então, para que o cara C tenha raízes reais e simétricas? Quem lembra? O que tem que acontecer com uma equação de segundo grau para que as raízes sejam simétricas? O B tem que ser 0, né? Exemplo, x ao quadrado menos 25 igual a 0. Esse tipo de equação aqui. Passo menos 25 para lá, né? X ao quadrado igual a 25. X igual a mais ou menos a raiz de 25. X igual a mais ou menos 5. Então, esses são os casos em que as raízes são simétricas. O B é que é 0. E se ele dissesse assim, o 0 é uma das raízes, aí o C é que era 0. Ok? Tem essas situações, né? Tem essas situações. Muito bem. Então, sabemos que... Vou apagar aqui para não estragar a questão de número 2. Às vezes aí o cara, sei lá, assiste a aula depois, dá uma de doido, aí... aquele bagulho saiu da onde? O cara botou esse negócio ali? Muito bem. Fiz aquela aula gravada, né? Eu já gravo, faço tanta live que eu já... Bom, muito bem. Tranquilo. Então, definição, o B, né? Vou até puxar aqui não bagunçar muito o quadro não, mas a definição dessa veio para cá. E a definição dessa vai vir para cá, ó. Que aí eu vou colocar B tem que ser igual a 0. Ou seja, quem é o B dela? Aqui o B, ó. O cara que acompanha o termo linear, ó. O cara que acompanha o x elevado à primeira, ó. P ao quadrado menos 64. Então, P ao quadrado menos 64 precisa ser igual a 0. Que, inclusive, é, em função do parâmetro P, uma equação de segundo grau com o B dela também igual a 0, né? A gente acabou caindo aí. Muito bem. Então, resolvendo. P ao quadrado igual a 64. Passei o 64 para lá, negativo passou positivo. Logo, P é mais ou menos a raiz quadrada de 64. P é mais ou menos 8. Né? Vou colocar aqui também uma grifada diferente. São valores. Ele deu alguma coisa de que o P tem que ser positivo, de que... mimimi. Não.
Ele quer agora que você observe aí e veja uma equação que as raízes possam ser MP. Muito bem. É isso. Então vamos olhar. Bom, na letra A a gente já tem uma candidata, né? Por quê? X ao quadrado menos 14x mais 48. X ao quadrado menos 14x mais 48 igual a zero. Né? É a candidata da letra A que eu botei aqui embaixo. Ó. E tá com cara, né? Por quê? O A igual a 1. Ok. Em todas as opções o A igual a 1. Aí vamos lá. Soma. Se eu usar, por exemplo, o mais 8, a minha soma vai dar 14. Né? Ou seja, olha o B com o sinal trocado. Ó, menos 14. Ok. E se eu usar o produto, 6 vezes 8, usando mais 8, tá? 6 vezes 8, 48. Então eu já tenho uma opção na letra A cujas raízes realmente podem ser, na verdade, são P e M. Né? Na letra A eu já tenho essa opção. Na letra B, por que não pode ser a letra B? Porque aí eu teria que ter uma soma dando menos 14. Impossível. O 6 é único, né? Ele não tem mais ou menos. Ele saiu oriundo de uma equação do primeiro grau. Então, né, só tem um valor para ele. Então não tem como a soma desses dois caras aqui em momento nenhum dá 14. Né? Desculpa, dá menos 14. Desculpa, porque aqui está mais 14, então, né, teria que ser essa. Que aí sim, eu pego, somo 6 mais 8, deu 14, simétrico dele. Agora, como que dá menos 14? Não tem como, para poder usar o 14 que está aqui. Não tem como. Então, a B não é. A letra C, podemos tentar ver. Ó, a soma tem que dar menos 2. Então, se eu usar o menos 8, né, a soma dá menos 2 e aqui fica 2. Mas se eu usar o menos 8, né, se eu usar o menos 8, pode ser a letra C também. Hein? Ó, a soma vai dar menos 8 mais 6, menos 2. Né? A soma está dando menos 2. Aqui está mais 2. Tudo bem, a soma deu simétrica. E se eu usar o menos 8 vezes 6 dá menos 48. Poderia ser a letra C também. Hein? Letra D. Menos 2 e menos 48, aí já não pode. Por quê? Se aqui der menos 8 mais 6, menos 2, né? Então, aí não tem como. Não tem como dar 2. Aí ela teria que dar 2, a soma. Aí não tem como essa soma dar 2. Porque se aqui for menos 8, vai dar menos 2. E se for mais 8, vai dar 14. Então não pode. Aí já quebrou a letra D. E na letra E, eu teria também a soma dando menos 2, mas o produto ele quer que dê 48. Se a soma der menos 2, o produto vai dar menos 48. O que acontece também na letra C, né? Ou seja, essa questão, ou eles erraram aqui algum dígito, alguma coisa aqui na hora, ou ela foi anulada, se realmente foi de algum lugar. Porque a letra A dá bom, né? Se eu pegar aqui... Agora vamos analisar com calma aqui. Espera aí. E de repente tem alguma coisa aqui dizendo, né? Para nós que não pode, eu não posso pegar o menos 8 com o mais 6. Eu teria que pegar o mais 8 e o mais 6. P é o que, afinal? P... o valor de MP são tais que simultaneamente as equações de limites zeros iguais. Tá. P pode ser mais ou menos 8 aqui. Ah, mas no C não pode. É verdade. Se o P for menos 8, eu não vou ter. Se o P for menos 8, é verdade. Pega a visão aqui, olha só agora. Por que o P não pode? Agora eu peguei a visão aqui, ó. Presta atenção. Olha o que está acontecendo aqui na segunda equação. Se o P for menos 8, menos 8 mais 6, aqui daria menos 2, aqui daria menos 2, concorda comigo? Se o P for menos 8, aqui vai ficar menos 8 mais 6, aqui dá menos 2. Que vai passar para lá mais 2, também não teria problema. P pode ser menos 8 sim.
menos 8 mais 6, porque aqui o M é 6 sempre, aí se o P for menos 8, aqui vai dar menos 2. Agora se o P for 8 mais 6, vai dar 14 aqui. Se o P for 8 mais 6, 14. Né? Aí vai passar para lá menos 14. Ah, na verdade, a resposta não é a letra A não, hein? Porque para ser a letra A, eu pegaria o 8 e o 6. 6 vezes 8, 48. 6 mais 8, 14. Menos 14 aqui. Beleza. Por aqui, gente, daria certo. Mas como se eu considerar... Aí eu estou considerando o M igual a 6 e o P igual. Vamos supor isso aqui, ó. 6 mais 8, 14. B com sinal trocado. 6 vezes 8, 48. Positivo. É uma equação que tem esses caras como raízes. Mas esses caras são oriundos de outros caras. Se o M for mais 8, se o P for mais 8, aqui eu tenho 6 mais 8, 14. Vai passar para cá menos 14. Lembra que essa tem o B igual a 0? Lembra que essa segunda tem o B igual a 0? Aí eu ficaria com x ao quadrado igual a menos 14 do outro lado. Aí não seriam reais as raízes, porque eu daria uma raiz quadrada de um cara negativo. Então, esse 8 é negativo. Essa opção A não está... Por isso que é bom averiguar todas, nessas questões de análise, depois de alguma coisa. Essa opção A não condiz com a realidade, se o gabarito diz que ela não pode, tá? A resposta certa seria a letra C. Por quê? Agora sim, ó. Somei, deu menos 2. Aqui está mais 2. Multipliquei, deu menos 48. E não teria problema nenhum aqui em cima, ó. Porque, olha só, se o P for menos 8 mais 6 dá menos 2. Que vai passar para lá mais 2. Lembra que o B é 0? Então ficaria x ao quadrado igual a 2. Ou seja, x igual a mais ou menos raiz de 2 sem problemas. Os números são irracionais, mas são reais. Ok? Então a resposta aqui é a letra C. X ao quadrado mais 2x menos 48 igual a 0. Né? Conferindo aí o nosso gabarito. Né? Que acho que não está certo. Deixa eu dar uma conferida aqui novamente. Questão 6, capítulo 5. Questão 6, é isso aí. Ele diz que é a letra A. A letra A não daria certo porque eu teria raízes aqui não reais se o P fosse 8. Ok, gente? Ficamos por aqui. Mais uma aulinha. Espero ter esclarecido aí bastante essas questões aí. Esse conteúdo ele fica meio apagado, né? Só tem um capítulozinho, a gente passa por ele e nem volta mais. Então ficou uma aula gravada aí para vocês poderem tirar as dúvidas. Tá? E estudem. Estudem, papiro, esse ano vocês vão. Valeu? Aquele abraço.